Primeiras Crônicas 11:17. Amém? Olha o que aqui nos diz o texto sagrado. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Isso implica dizer, andaram no caminho do Senhor. Capítulo 12, verso 1 diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Versos 9, 10 e 14. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudo de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. E o versículo 14, diz o seguinte: Roboão fez o que era mal, porque não preparou o coração para buscar o Senhor. Olha que texto forte, hein? Você tem preparado o seu coração para buscar a Deus? Porque segundo as Escrituras Sagradas e o livro das Crônicas, fala muito sobre isso. Quando comenta a vida, o reinado destes homens, e cita que este preparou, que este deparou o seu coração para servir ao Senhor, que o outro não, que exaltou o seu coração em prol de si mesmo, enquanto alguns também exaltaram o coração para buscar a Deus. Isso demonstra o quão importante é o tema, e demonstra também, queridos, as consequências de nós não estarmos preparando o nosso coração para buscar a Deus. Isso pode trazer consequências bem graves para nós. Existem alguns exemplos na palavra que demonstram como pessoas que tinham tudo para viver uma vida abençoada, uma vida próspera na presença do Senhor, e eles declinaram, e eles começaram a viver um declínio espiritual, e consequentemente, um declínio em todas as áreas de suas vidas. Falando só sobre os reis, nós poderíamos citar aqui como, por exemplo, Saul. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel. O chamado de Saul é um chamado maravilhoso, é um chamado lindo, não é? Porque ele sai para buscar as jumentas do seu pai, este homem que era da tribo de Benjamim, com um servo deles. Não acha jumentas, mas acha um propósito. Saiu para o trabalho, mas achou o propósito de Deus para a sua vida, que não era aquilo, que não era aquele trabalho. E de repente, ele foi comissionado por Deus, sendo ratificado pelo profeta e a autoridade profética que estava sobre Samuel, para que ele fosse rei sobre Israel. Mas não obstante a isso, a palavra de Deus fala que ele desobedeceu ao Senhor, porque não preparou o seu coração para uma obediência incondicional a Deus. Então ele relativizou aquelas que eram as ordens do Senhor para as suas ações, e isso lhe custou não só o reino, mas a sua própria vida, e um fim tão trágico como foi o fim de Saul. Quando ele desobedece a Deus na questão dos amalequitas, que Deus ordenou que fossem exterminados, e ele guardou o melhor do rebanho e preservou a própria vida do rei Ameleque. Ameleque é um nome dinástico, né? Então
Ele desobedece a Deus, e quando o profeta Samuel chega no arraial ali, onde eles estavam, depois de vencerem a guerra, diz: que barulho, que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Ele diz: não, os homens guardaram aí o melhor do rebanho. E Samuel então sabe que o rei Ameleque ainda vivia. Samuel se indigna com Saul, e ele fala sobre a rebeldia e a obstinação de Saul em não fazer a vontade de Deus. E ele faz uma comparação entre o pecado da rebeldia e o pecado da feitiçaria, e o pecado da rebelião e o pecado da idolatria. Quando nós não preparamos o nosso coração para sermos subservientes à vontade de Deus, à palavra de Deus, irmãos, nós podemos estar, na verdade, praticando pecados que tenham este teor de gravidade. Olha como isso é sério, olha como isso é forte. Em 1 de Samuel, no capítulo 15, os versículos 22 e 23, o profeta Samuel diz a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então ele não preparou o seu coração para ter uma obediência total ao Senhor. E quando Deus nos chama, a expectativa dele é que nosso coração esteja preparado para nós nos submetermos a ele, e não à nossa própria vontade. Mesmo quando aquilo que Deus demanda de nós não é compreendido pelos outros, mas se você está debaixo de uma orientação divina, submeta-se a ela. Talvez não fosse lógico matar as melhores ovelhas do rebanho, poupar aquelas ovelhas, poupar aquele rebanho, significava dizer que provisão estava vindo para a nação de Israel, mas não foi isso que Deus mandou fazer, porque Deus às vezes, Ele nos surpreende de uma forma em que não há lógica naquilo que Ele está falando, e nós precisamos compreender que não vamos entender tudo que Deus nos manda fazer, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Você pode compreender isso? Há um outro exemplo em Davi, não na vida de Davi, mas em uma atitude de Davi, quando Davi foi buscar a arca da aliança. E ele foi buscar a arca da aliança, mas não preparou o seu coração, porque o nosso coração é preparado pela palavra de Deus. Apesar de haver as orientações dadas na lei de Moisés, de como a arca deveria ser tratada e transportada, aquele objeto santo, que representava a presença de Deus entre o povo, ele não preparou o seu coração, e apesar da boa intenção, porque ele estava cheio de boas intenções, haviam as melhores intenções no coração de Davi, ele não preparou para isso. E o que aconteceu foi que, depois de colocar a arca sobre um carro de bois, aquilo que já não era uma determinação da lei, uma prescrição da lei para a forma da arca ser transportada, ali há um desequilíbrio da arca, e um daqueles que estavam naquela comitiva coloca a mão para sustentar a arca para que ela não caia, e Deus se ira e irrompe contra aquele homem, e ele é partido ao meio por um raio. Olha só, tudo isso porque o coração de Davi não foi preparado para transportar a arca da aliança, apesar de todas as boas intenções. Você entende como essas coisas são? E o exemplo do próprio rei Roboão, da qual história nós estamos lendo aqui desde o início, né? A Bíblia diz que depois de estar fortalecido, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. E o que acontece? Versículos 9 e 10 do capítulo 12
do segundo livro das Crônicas, que nós lemos, diz o seguinte: então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Olha como o cronista, ele enfatiza, levou tudo. Olha só, em lugar desses, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio. O rei do Egito, aqui um tipo, né, Satanás, ele vem e saqueia nas brechas daquele que não preparou o seu coração, para dar seguimento à busca, à adoração, a uma vida na presença de Deus. Então ele foi saqueado, porque quando nós não temos o nosso coração preparado, nós temos brechas em nossa vida. Ele foi saqueado naqueles que eram os tesouros da sua religião, os tesouros espirituais, porque se levou o que estava no templo do Senhor. Então os tesouros da religião foram saqueados, porque não havia uma postura de firmeza na vida de Roboão e nem do povo. E tudo foi levado, tudo. Mas ele também foi saqueado nos tesouros da sua casa, a sua família foi despojada do melhor que eles tinham. As perdas, elas se avolumaram, e naquilo que era o melhor. Por quê? Porque o coração dele não estava devidamente preparado, e as brechas, elas deram a oportunidade para que Sisaque viesse e saqueasse o melhor que ele tinha. Assim o diabo faz na nossa vida, quando não preparamos o nosso coração para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz isso, tudo isso aconteceu porque ele não preparou o coração para buscar ao Senhor. Isso é uma afirmação bíblica, não é aqui o que eu acho, o que eu penso, mas o que a palavra do Senhor diz. Então novamente eu pergunto a você: você tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor? Pergunte isso a quem está perto de você. Você tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor? Nós poderíamos discorrer sobre muitas coisas aqui, neste ponto, daquilo que fora saqueado na vida de Roboão, mas eu não quero explorar isso. Eu quero citar para vocês algumas coisas as quais nós precisamos ter o nosso coração preparado para fazermos. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que o seu coração precisa estar preparado para cultuar e adorar a Deus. Será que nesta manhã você preparou o seu coração para vir para este ambiente? Talvez houvesse a necessidade de se arrepender de algo. Talvez houvesse a necessidade de você realmente se preparar para chegar aqui e ter uma conexão real com o culto. Porque muitas vezes as pessoas vêm à casa do Senhor, muitas vezes as pessoas vêm ao culto público, mas isso lhes parece um enfado. Às vezes chegam à casa de Deus e já ficam ali esperando o momento de acabar. Esse louvor está demorando demais. O pastor está demorando demais na sua pregação. Poxa, todos os domingos nós temos que ir à igreja, por que isso? E o pastor às vezes ainda quer que a gente esteja vindo de manhã e de noite. Eu queria que vocês viessem a semana toda adorar a Deus. Mas olha só, há uma indisposição, às vezes há uma falta de reverência. Às vezes nós não percebemos que ao abrirmos a nossa boca, independente se a gente está gostando da música ou não, e eu não estou falando aqui de músicas com letras que devem ser reprovadas por nós, eu não estou falando disso.
Mas um ritmo que um gosta ou que outro gosta, isso é de menor monta, porque não viemos para um show. No show você paga e escolhe o que você quer ouvir, mas na igreja você vem adorar. E não preparamos o nosso coração, e por isso nos tornamos críticos de tudo e de todos. E não suportamos mais, porque não temos preparado o nosso coração. Há um falso culto sendo praticado em meias igrejas, irmãos. Nós temos que dizer essa verdade. Como foi falso o culto de Caim. Sabe por quê? Porque é a oferta que Deus despreza. Porque não foi uma oferta de coração que Caim deu. Caim não se empenhou no melhor. Caim não se dedicou no melhor. Então, quando ele vai entregar a sua oferta, ele presume de que aquilo para Deus não tinha relevância. Será que não tem relevância como eu venho à casa de Deus? Será que para Deus não tem relevância como nós estamos vestidos? Se eu não estou aqui falando, eu estou falando aqui de decência e ordem, só disso. Nada mais. Não vamos entrar em áreas de religiosidades, mas precisamos estar decentes. E às vezes não é isso que a gente vê. Eu não estou falando especificamente de nós aqui, irmão, mas aquelas igrejas todas ali do Brasil afora nos representam. E shows de todo tipo de coisa. A gente às vezes entristece o coração. Mas não vamos usar o binóculo, não. Vamos usar aqui a lupa em nós mesmos. Não é verdade? E vemos a casa de Deus. E não temos o nosso coração preparado para adoração. E achamos que Deus não vai se importar com isso. Se eu não estou com vontade de ir. Se eu não tenho desejo de louvar. Se a mensagem para mim está enfadonha. Eu não quero. Só vou porque meu pai, porque minha mãe. Só vou porque a minha esposa me encheu o saco, eu estou aqui por causa disso. Isso é um falso culto que não é recebido por Deus. É uma falsa adoração. E eu vejo pessoas que não têm vida. E eu não estou falando de falhas, que falhas todos nós temos, mas pessoas que vivem na prática do pecado, e estão cantando, estão tocando, estão pregando, e são ovacionados, estão aí nas mídias, ovacionados, mas a mesma vida que se coloca aqui no altar de Deus para pregar, está ali buscando, no meio do carnaval, no meio das festas, no meio da orgia, um prazer, porque Jesus já não é mais a sua fonte de prazer. O salmista Davi disse: deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, que se não tiver no teu... Deleita-te na presença de Deus neste lugar. O fato deste Criador, o fato deste Senhor estar entre nós, já é motivo para nós nos alegrarmos e adorarmos a Ele. Porque Ele não rejeitou a mim, nem rejeitou a você, mas Ele nos tem abraçado, irmãos. Mas a minha luta, a tua luta, não diz acerca de ti que você é rejeitado por Deus. Não diz isso. Você é chamado de filho amado do Senhor. Então nós precisamos ter prazer de estar neste lugar. E para isso nós precisamos preparar o nosso coração. Nós precisamos nos preparar para vir à casa de Deus. Às vezes nem sempre estamos alegres para subirmos ao altar do Senhor. Mas não obstante a isso, Deus recebe a nossa adoração. O que Deus não pode ver em nós é um pecado, a indisposição, a falta de um comprometimento com o culto ao Senhor.
Eu não quero trazer uma oferta qualquer a Deus, eu quero trazer o melhor para o Senhor. O melhor que eu posso dar, o melhor de mim, o melhor das minhas posses, o melhor que eu tenho. Eu vejo tanta gente com dificuldades tão tolas, dificuldades tão bobas, como se dizimar, se ofertar. Meu irmão, Deus tem a minha vida, o resto, se você entregou sua vida ao Senhor, se você entregou sua família ao Senhor, como que essa coisa pode ser mais relevante? Você diz, isso eu não entrego a Deus. É assim ou não é? Sabe por quê? Porque você não preparou o seu coração para o verdadeiro culto. Você está se tornando um religioso. Nosso coração precisa estar preparado para aprender de Deus e praticar o que aprendemos. Porque muitas vezes não temos o nosso coração preparado para aprender, e os nossos ouvidos se fecham à voz do Espírito Santo. O Senhor disse, aprendei de mim. Nós precisamos aprender do Senhor. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículos 22 a 25, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas poderoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Nós precisamos preparar o nosso coração e dizer a Deus, Deus me ensina os teus caminhos. Eu quero aprender a tua vontade e me sujeitar a ela, praticando-a, fazendo o que agrada o teu coração e não aquilo que é a minha vontade. As pessoas estão relativizando aquilo que querem. Isso aqui eu sigo, legal, bacana, mas essa parte de cada Bíblia eu não concordo. Nós falamos aqui sobre, citando o exemplo do rei Saul, a obstinação e a rebeldia. Desassocie-se de pessoas rebeldes e obstinadas, desobedientes. Se afaste de pessoas rebeldes. Se aproxime delas para tentar influenciá-las, mas no sentido de ser influenciado. Se afaste. Que essas pessoas, elas estão travadas. Nós precisamos ter um coração aberto e dizer, Deus me ensina a cada dia, abrir a palavra do Senhor e ter deleite nela. O meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. De aprender lendo essas mensagens, preparando essas mensagens, eu estou aprendendo com Deus. O Espírito Santo vai me fazendo lembrar de coisas, vai me tocando em outras áreas, e a cada dia eu vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter um coração ensinável, pronto para aprender. Não se obstine no erro, deixa Deus direcionar a sua vida, submeta-se a Ele. Prepara o teu coração para isso, orando e dizendo ao Senhor, Senhor, me quebranta, tira de mim a dureza, que muitas vezes não me dá a oportunidade de aprender de Ti, mas precisamos aprender com o Senhor. São tantas coisas, meus irmãos, as quais nós temos nos fechado para Deus. Nosso coração também precisa estar preparado para passar pelas provações da vida. Porque tem muitas pessoas que elas acham que não passarão por provações.
Tem pessoas que estão sendo iludidas com um falso evangelho, porque não são coerentes com a palavra de Deus, que lhes tem ensinado que a vida cristã ou a frequência a uma igreja lhes isentará de problemas. Credo engano. Até porque a própria palavra diz que aquele que quer viver piedosamente no Senhor padecerá perseguições. É assim ou não é? Quando você se levanta no reino de Deus, o inferno se levanta contra você. Não tenha dúvidas disso. Mas então, às vezes nós estamos em um mesmo ambiente, em uma mesma família, em uma mesma congregação, onde ali um está preparando o seu coração e o outro não, mas a adversidade chega para todos, em uma hora, em um momento. Assim foi na vida de Jó. A Bíblia fala sobre Jó, um homem que preparou o seu coração, apesar de ter pouco conhecimento escrito, ele tinha uma vivência de adoração e de culto a Deus, e ali ele preparava o seu coração, ele temia o Senhor, ele sacrificava, adorava o Senhor e fazia votos a Deus. Ele sacrificava até em prol dos seus filhos, porque ele pensava, pode ser que eles estejam errando em alguma coisa, e ele prepara o seu coração. E no dia da adversidade, a adversidade não bateu apenas na porta de Jó, mas bateu também na porta da sua esposa. Eles caminharam juntos por tantos anos, dormiram na mesma cama, estiveram debaixo do mesmo teto, comeram da mesma comida, beberam da mesma água. Mas quando a provação chega, nós vemos quem é quem. Porque a Bíblia diz que Jó, resignado, diz depois que numa ação de Satanás, sua família é dizimada, os filhos vão. Será que seu coração está preparado para isso? Os bens vão. E ele diz, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a sua mulher não aceita isso. Depois veio a doença de Jó, e ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque o seu coração não estava preparado para isso. Não estavam ambos debaixo de um mesmo teto, com as mesmas oportunidades. Você tem que estar preparado para os dias maus, para os dias difíceis, porque senão a sua fé vai se abater e você vai descer, e muitas vezes não consegue se levantar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Essa mulher se torna murmuradora, porque é o caminho daqueles que são tocados dessa forma. Ela tenta minar a fé do seu esposo, porque não estava contente apenas em sofrer este mal sozinho. Outra característica. A pessoa não se contém, né? Tem que tentar contaminar os outros. Porque está abatido diante das provações, das lutas, das decepções, porque muitas vezes nós criamos expectativas erradas das coisas. E aqui dentro de uma casa, de uma família, imagine. E ele estava preparado, mas a sua mulher não. E ele passa por esta prova, sofrendo, sim, sofrendo, mas não abandonou o Senhor, porque ele preparou o seu coração e ele sabia quem era Deus. E ele diz, mas o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu, depois de consumida esta minha carne, eu verei a Deus. Eu gosto desse texto de Abacuque, porque apesar de não compreender o agir de Deus, Abacuque traz esta mensagem, uma oração, né? Linda essa declaração de Abacuque 3, 17 a 19. E ele diz, a gente tem hinos, né, compostos em cima dessa passagem. Ainda
que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Que composição, que canção, que oração gloriosa. Ainda que, mesmo que, prepara o teu coração para os dias maus, irmãos, para que nos dias maus você não se esqueça de quem é Deus, não se esqueça de que Ele é Deus na fartura, mas pode também ser na escassez. O apóstolo Paulo compreendeu tão bem isso, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz: eu aprendi a estar contente. Aprendi, não é que ele sabia. Aprenda a estar contente com o Senhor, na abundância ou no que quer que seja. Mas também nós precisamos preparar o nosso coração para a prosperidade, para a abundância. Porque às vezes o laço de muitos não está na dificuldade, mas na prosperidade. Se viver prosperamente, às vezes traz maior dificuldade para buscarmos a Deus, porque é uma questão da dependência, do que quando temos maiores limitações. A pessoa se vê vigorosa, estou cheio de vida, de força, não é verdade? Mas às vezes na enfermidade a pessoa diz: Deus, tenha misericórdia de mim. A pessoa às vezes está ali não estou dizendo na miséria, mas no dinheirinho contado, e a escola de Deus está funcionando. Deus quer ensiná-lo a depender. Sempre dependi de mim. Deus vai lá e diz: agora você vai depender de mim. É assim ou não é? Acabou, você vai depender de mim. Você vai ver um milagre a cada mês. Na sua feira, no pagamento das suas contas, você vai depender de mim. Você vai me conhecer e saber que eu sou Jeová Jiré, o Deus que provê. Muitas pessoas não preparam seu coração, e quando a prosperidade vem, quando o conhecimento vem, e quando o auge da vida vem, aí se acham acima. Assim foi o rei Uzias. Este homem foi um rei que viveu de forma extraordinária. A Bíblia diz, porque ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Olha como a Bíblia fala, maravilhosamente ajudado por Deus. Então a Bíblia diz que este homem, ele foi um homem que incentivou a agricultura, a pecuária, cavou muitas cisternas, fortificou as cidades, construiu cidades. Este homem foi um homem que incentivou a engenharia da sua época, a ciência da sua época. Armas foram construídas com o incentivo dele, que prosperou, que teve o reconhecimento de outros reinos e o temor destes. A Bíblia diz que a fama dele correu até as portas do Egito. Mas a Bíblia também diz que isso tudo aconteceu até que ele exaltou o seu coração. O texto da palavra de Deus, 2 de Crônicas 26, o versículo 5 diz: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O versículo 16: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Você pode imaginar como uma pessoa que tem tudo,
que o Senhor tem abençoado, mas ele se ufana, ele se envaidece. E agora ele quer subjugar o próprio ofício dos sacerdotes. Ele entra ali na sua arrogância, que sabe mais do que todo mundo, e diz: não, por que eu não posso trazer o incenso diante do Senhor? Isso era um ofício dos sacerdotes à época, e Deus o fere de lepra ali dentro. Nós precisamos ter o nosso coração preparado para prosperar. E não é difícil você encontrar pessoas que a prosperidade os tirou da presença de Deus, do propósito de Deus. A prosperidade os tirou da submissão ao Senhor. E não é que a prosperidade seja um mal, de jeito nenhum. É uma bênção quando a pessoa sabe o devido lugar dela. Quando a pessoa entende que não é dona do que tem, mas que todos nós somos mordomos de Deus. Quer nas nossas finanças, no nosso saber, em tudo que temos, tudo que somos, no conceito que temos, nós temos que atribuir a Deus. Isso é tão maravilhoso. Quando a gente tem esse reconhecimento, quando a gente vive essa realidade, isso demonstra que o nosso coração, ele foi preparado para nós não desonrarmos a Deus quando a prosperidade vem. Tem gente que quando prospera tem até vergonha de Deus. Seus amigos agora mudam, né? Por quê? Porque ele se envergonha do Evangelho. Ele não exalta o nome do Senhor. As coisas são terríveis. Tinha uma plaquinha lá no escritório de João, me lembro, que trazia um versículo, não era, João? Que é aquele da plaquinha que tinha lá. E ainda tem lá? Aquela mesma? Rapaz, o Senhor fez durável. Para exaltar a Deus e saber que nós não somos nada. Para que aqueles que viessem ali pudessem saber que toda a honra e glória do Senhor e não nossa, não é assim? Aí tem gente que tem vergonha até de colocar uma Bíblia, para dizer: essa Bíblia tem um grande significado para mim. Ela não está aqui para decorar, tampouco é um amuleto que eu vou abrir no Salmo 91 que vai fazer com que todos os demônios corram, apenas para dizer o quanto eu amo a lei do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Nós precisamos preparar o nosso coração, irmãos. Nosso coração precisa estar preparado para viver por fé e não por vista. E não poucas vezes, alguns estão vivendo por aquilo que vem, sendo demandados por aquilo que os seus olhos humanos lhes mostram. Homens espirituais e mulheres espirituais não são chamados para viver demandados por uma visão natural, mas somos demandados para viver pela palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, o que vale é o que Deus diz. Você hoje pode estar vivendo uma situação adversa, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, e se você crê nisso, não há demônio que vai poder impedir você de alcançar a sua vitória. Se nós entendermos isso, tem pessoas que elas exaltam demasiadamente a obra de Satanás. Eu me lembro de uma vez que um pregador norte-americano esteve aqui na igreja do pastor R.S. Soares. Você encontra isso no YouTube. E ele deu uma pancada. Eu não gosto muito de vir aqui no Brasil, porque o Brasil tem os pregadores, tem um costume de dar muita ênfase, àquilo que é a obra de Satanás. Eu me lembro que o pastor R.S. Soares, ele
prega muito sobre isso, né? Ele brincando, né? Que ele é engraçado, é um cara. Ele fez assim, ó, deu uma risadinha, né? Como que diz, ixi, está falando comigo. Tem muita gente que vive a exaltar a obra de Satanás. O diabo está lá em casa, está acabando com tudo. O diabo está fazendo, está acontecendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa crer na Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, Salmo 34. É assim ou não é? O Senhor não disse que aos seus anjos daria ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos? A palavra de Deus não nos diz que o diabo está ao derredor, bramindo como um leão. Ele é o falso leão, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor nos protegendo. A não ser que você esteja vivendo em pecado e você precisa fechar a porta do pecado. Mas se não, você não precisa viver esse nível de temores. A autoridade de Jesus está contigo. Repreenda isso. E pronto, e ponto final. Quanto mais você exalta a obra de Satanás, você dá combustível para ele te oprimir. E mesmo se ele não esteja atuando, ele sugestiona a sua mente. Parece que tudo em torno de você é ação do maligno. Tem gente que vê diabo em tudo, demônio em tudo. A palheta cai ali do ar-condicionado. Olha, o diabo está repreendido, Satanás. O trem ficou velho, irmão. É um processo natural da vida. A gente precisa compreender isso. Saiu, furou o pneu do carro. É Satanás que não deixa quieto. Você vive em um mundo mau. Alguém jogou um prego na rua. E quem sabe Deus não usou aquilo para dar um livramento a você de algo lá na frente, hein? Prepara o teu coração para viver pela fé. Se o meu Deus disse que me protegeria, então Ele vai me proteger. Se o meu Deus disse que me guardaria, Ele vai me guardar. Se o meu Deus disse que abençoaria a minha casa está abençoada em nome de Jesus. E os problemas da minha casa são nossos mesmo, as nossas fraquezas, as nossas faltas. O resto, a parte de Deus, Deus não falha. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus não falha. Deus não falha. Imagine se eu vou pensar na minha casa, um capeta com um tridente na mão, perturbando a minha família. Que autoridade é essa? Que entendimento é esse da palavra de Deus? Minha casa é casa de Deus, consagrada ao Senhor. E tudo que é consagrado a Deus leva a força de Deus. Então, irmão, entenda as coisas para a gente não estar, não é verdade? Antigamente eu vivi um tempo na igreja, de anos atrás, que assim, se uma pessoa chorasse, é demônio. Se uma pessoa tivesse alguma crise nervosa, meu Deus do céu, podia levar para o corredor dos 70, está cheio de demônio. Ainda bem que a igreja amadureceu um pouco nesse sentido. Agora a real obra de Satanás, que está aí no endurecimento do coração. Eu gosto quando Paulo lá em Colossenses no capítulo 2, ele dá uma pancada no povo. Ele diz, vocês vivem com essas roupinhas toda arrumadinha, organizada aí, tudo bem, isso tem até um valor na aparência, mas contra a sensualidade isso não vale de nada. Sabe por quê? Sensualidade está aqui, seu desejo pecaminoso está aqui, e a gente precisa viver pela fé. Hebreus 10, 35 a 39. Diz o apóstolo Paulo, diz o escritor aos Hebreus, portanto, não sei se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ninguém sabe, não sou eu que vou saber, né? Então, gente mais inteligente do que eu, que ora mais, até hoje não descobriu, só lá na glória eterna para a gente saber. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e ele não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, queridos, nós somos da fé. Diga, eu sou da fé. Quem é da fé, crê na palavra. Quem é da fé, crê na obra de Deus. Quando você é intimidado por Satanás, eu vou dizer uma coisa para você: você nunca vai expulsar um demônio, porque você tem medo. Medo. Você acha que o diabo está tocando na sua vida de ponta cabeça? Imagine. Você está temendo. Se você exalta a força de Satanás, que pode entrar na sua vida e se andar do jeito que ele quiser, você vai conseguir expulsar um demônio? Não. Você precisa estar cheio de fé, de que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Disso que nós precisamos. Agora olha só, nosso coração, ele precisa estar preparado para a obra sobrenatural de Deus. Porque que muitas vezes, meu irmão, nós ficamos aí falando que, olha, e tal, a gente, não, a gente precisa viver a obra sobrenatural de Deus. O sobrenatural para a salvação. O grande problema muitas vezes é que nós não cremos que Deus vai salvar as pessoas. E falta esta fé para que a ação de Deus seja real e contundente. Nós não estamos declarando sobre elas a libertação do Senhor. Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos. Nós podemos proclamar isso na vida das pessoas. Olha só, crendo no sobrenatural. Eu fico pensando, onde está isso na vida de nós cristãos? Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é uma realidade que toca a igreja da nossa geração. Essa é uma realidade vivida, vivenciada por nós cristãos dessa geração presente. Eu não estou falando das exceções, estou falando de forma geral. Será que Jesus estava aqui falando para um grupo de discípulos, mas talvez especificamente os seus próprios apóstolos? Entre eles pessoas jovens, como João, demais também. Estava dizendo para ele, João, estima-se que tivesse em torno de 17 anos de idade à época. João, você em meu nome, eu quero dizer a você, jovem, você no nome de Jesus, você vai expulsar demônios. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você vai falar novas línguas, e aqui não são línguas aprendidas, são línguas espirituais. Você vai pegar serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Sabe por quê? Porque você estará abaixo a unção do Espírito de Deus. Será que essa é a realidade da nossa geração? Não. E não é porque a palavra tem falhado. É porque o que tem falhado é que nós não preparamos o coração para buscar essas coisas. Não preparamos. Muitos entre nós hoje na igreja, se alguém cair endemoniado do lado, vai dar uma carreira bonita. Outros tantos vão ficar com vergonha de correr, mas sem ação. Perdidos muitas vezes, não porque falte autoridade no nome de Cristo, mas porque falta uma preparação de coração para evangelizar,
para ganhar almas para Cristo, para fazer disso aquilo que seja, do ponto de vista da sua missão, do seu chamado, o mais relevante nesta terra. Aquilo que seja mais relevante para você é proclamar Cristo no teu bairro, na tua parentela, na tua nação, na tua cidade, até os confins da terra. É proclamar Cristo, falar da sua grandeza, do seu amor, falar de que Ele está chamando as pessoas à reconciliação com o Pai. O quanto você está preocupado com isso, o quanto você está envolvido com isso. Eu tenho lutado por abertura das células. Por quê? Porque eu quero te dar mais alguma coisa para fazer? Não. Para que de alguma forma nós possamos cumprir esta missão que o Senhor nos deu. Não sendo inadimplentes diante do Senhor, mas servindo a Deus de todo o coração, vivendo no mover do Espírito Santo. Os olhos do Senhor estão buscando aqueles que estão dispostos a servirem nesse nível. E é isso que hoje tem tomado os meus pensamentos e o meu coração. Eu sei que isso cria uma desconexão com alguns irmãos, mas não é que você não seja chamado para isso. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer um convencimento ao seu coração daquilo que estamos fazendo. Amém? Eu podia falar de tanta, eu botei outras coisas aqui, mas eu não quero cansar nenhum de vocês. Então vamos nos colocar em pé e vamos orar nesta manhã. O que é importante que você guarde é que você precisa preparar o seu coração. Viemos aqui nesta manhã. Será que o nosso coração está preparado para ouvir aquilo que aprova o Espírito ser pregado nessa congregação? Mas o Senhor nesta manhã está falando conosco e nós precisamos dar ouvidos ao que nos fala do céu. Precisamos dar ouvido à voz que nos fala do céu. Como diz as Escrituras, se não foram poupados aqueles que não deram ouvido aos que lhe falava dentre os homens, quanto mais não serão poupados aqueles que lhes fala do céu. Eu estou falando da palavra, não de mim, que eu sou apenas um canal que o Senhor usa como usa, pode usar qualquer um de vocês. Mas nessa manhã eu quero que você receba essa palavra como palavra de Deus para a sua vida, e que nós procuremos nos preparar melhor para estarmos na presença de Deus, para servirmos a Deus, para recebermos de Deus, para darmos ao Senhor, preparar-nos melhor para tudo, para glorificar a Deus com tudo. Glórias ao nome do Senhor.